Como um remédio contra o câncer é descoberto e desenvolvido até chegar à disposição para o tratamento dos nossos pacientes. Gostaria de explicar um pouquinho para vocês sobre como isso é feito. Eu sou Flávio Cárcano, médico oncologista clínico, especialista em câncer gênito urinário. Vamos lá? É interessante notar que a gente tendo todos os medicamentos à disposição para tratar os nossos pacientes com câncer, para a maioria das pessoas é difícil entender qual é o caminho desde a descoberta de um novo tratamento contra o câncer até a chegada na prateleira para uso desses pacientes. É comum a gente ver nas mídias a publicação ou a divulgação de uma nova substância que foi descoberta, mas em que nível de desenvolvimento essa nova substância está? Será que o fato da gente ver ali no jornal que uma nova substância por um pesquisador foi descoberta para tratar ou que elimina células do câncer, isso significa que imediatamente nós temos essa nova substância como remédio para tratar os nossos pacientes? É claro que não. Para se ter uma ideia, nós partimos assim de uma linha do tempo para vocês entenderem que quando a gente tem um remédio chegando novo para que a gente use contra o câncer em nossos pacientes, esse desenvolvimento começou há 10 a 15 anos atrás. Cerca de até 10 mil compostos são descobertos a todo tempo e provados, demonstrados numa fase que a gente chama de pré-clínica, que eles atuam exterminando células do câncer. Essa fase pré-clínica é aquela fase de uma pesquisa fundamental, uma pesquisa básica de descoberta de novas substâncias que in vitro, em laboratório, nós conseguimos observar que elas são capazes de matar células do câncer. Isso é um passo fundamental. Mas se a gente imaginar que nós temos 10 mil compostos com esta mesma demonstração, apenas um vai realmente se transformar num tratamento, num remédio contra o câncer. E por que isso acontece? Porque não necessariamente provar que uma substância mata células do câncer significa que aquela substância vai se transformar num remédio capaz de impactar nos resultados clínicos de um paciente sem oferecer um efeito tóxico que pode até, porventura, tirar a vida desse paciente. E como é que eu consigo, então, demonstrar que determinada substância é capaz de se transformar num remédio, o remédio que a gente quer, que aumente a vida dos nossos pacientes, que diminua as chances da doença voltar depois de um tratamento, ou até mesmo fazendo esse tratamento ela não sofra tanto com os efeitos colaterais dessa medicação. Depois dessa fase pré-clínica, nós conseguimos desenvolver até chegar a esse nosso objetivo as fases clínicas de pesquisa. São os ensaios clínicos. É ali que existe um método muito específico, uma metodologia aplicada para se desenvolver um novo medicamento. E ele se divide em algumas fases. A fase inicial é uma fase extremamente importante porque imagine um novo remédio. Esse remédio ele tem efeitos colaterais, ele provoca algum efeito adverso em uma pessoa, num ser humano que ingere aquela substância ou que é aplicada na veia desse ser humano aquela substância. Existe algum efeito adverso associado àquilo? Sim ou não? Quais são eles? Qual é a dose? Bom, depois que eu provei lá na fase pré-clínica que aquela substância ela elimina células do câncer ou ela mata células do câncer, eu posso também fazer uma fase pré-clínica mais com o uso de cobaias, né? Ratinhos de laboratório ou animais de laboratório que são provocados a desenvolver determinado câncer e a gente estuda aquela substância num organismo vivo para saber se aquele tumor murcha e também outras informações importantes, como que aquela droga se distribui no organismo daquela cobaia, como que ela é eliminada, se é pela urina, se é pelas fezes,
né, se aquilo produz algum efeito tóxico. Essa fase pré-clínica nos dá a condição de ter uma ideia quantos miligramas, qual é a quantidade daquela nova substância que pode ser testada num ser humano. Aí a gente então entra numa fase inicial que a gente chama de fase 1. A fase 1 de um ensaio clínico envolve poucos pacientes. No caso da oncologia, a gente tem pacientes com câncer que infelizmente já se esgotaram as opções de tratamento, mas eles têm ainda a oportunidade de participar de um ensaio clínico de uma nova droga e com isso ter uma chance ainda de ter alguma resposta para controlar a sua doença. Então esses pacientes são recrutados, né? Eles entram dentro desse ensaio clínico em que vamos ver na fase 1 a segurança dessa nova substância. Então ali a gente descobre quantos miligramas é seguro fazer para este paciente, ou seja, ele consegue ingerir ou ser injetado com aquela nova substância e não ter tantos efeitos colaterais que possam limitar a vida dele, né, ou colocar em risco a vida dele, e certificar de qual que é a quantidade de droga que a gente deva fazer a ponto de tratar aquele paciente sem trazer efeitos limitantes para aquele paciente. Passada essa fase definida a segurança dessa nova substância, nós passamos por uma fase 2. Nessa fase 2, o que é que a gente quer provar ou buscar? A eficácia dessa nova substância. Ah, mas você me disse que realmente lá ela mata células in vitro, né, na plaquinha, e também nos ratinhos que foram testados, existe também uma redução do tumor com aquela substância, mas isso não significa necessariamente que a gente vai reproduzir esse mesmo resultado em seres humanos. Então a fase 2 ela é importante para ver se esse efeito também ocorre em pacientes com câncer, seres humanos com câncer, usando aquela quantidade de droga que foi determinada na primeira fase. Então ali nós vemos se o tumor reduziu, quanto tempo aquele paciente ficou com a redução desse tumor sem a doença avançar. Então a gente tenta provar a eficácia daquela medicação. Uma vez que é provado esse conceito que aquela droga ela é eficaz e segura, a gente passa para ensaios clínicos maiores. E a maioria das medicações oncológicas que hoje estão disponíveis, elas são comprovadas a sua eficácia, a sua efetividade através de ensaios clínicos que a gente chama de fase 3. Quando meus colegas vão a um congresso e observam ali resultados que mudam a nossa prática clínica, são na maioria das vezes resultados de estudos de fase 3. Porque o estudo de fase 3, ele não quer mais buscar necessariamente só a segurança, uma resposta de segurança e de eficácia daquele tratamento. Mas ele também quer saber se aquele novo tratamento é melhor do que o tratamento convencional. Então esses estudos, eles sorteiam os pacientes para receber o tratamento convencional ou para receber essa nova medicação. Em determinadas circunstâncias, o tratamento convencional não existe, mas existe um placebo, que em oncologia é menos comum de existir nesses ensaios clínicos. Mas, uma vez que eu tenha um grupo que está recebendo o tratamento convencional e um outro grupo de pacientes que está recebendo um tratamento com uma nova medicação, eu consigo provar matematicamente e estatisticamente se aquela nova medicação é melhor do que o que já está aí ou não. Então, passada todas essas fases, eu tenho dados suficientes para solicitar a aprovação das agências regulatórias, no caso do Brasil, a Anvisa. A Anvisa recebe um protocolo dizendo que está aqui a série de estudos que comprovou a eficácia, segurança e efetividade desse novo tratamento. E assim passa por uma série de etapas regulatórias, sanitárias, a ponto de aprovar aquela medicação para ser usada como um tratamento. Então veja que caminho longo existe. Além dessa fase 3, nós temos o que a gente chama de fase 4, que é observar o comportamento dessa nova medicação quando a gente já passa a usar.
Então, quando eu estou vendo meu paciente e prescrevo essa nova medicação, ele está sendo observado, porque novos efeitos que não tinham sido descritos anteriormente podem surgir no dia a dia do uso dessa medicação. Então, essa é a fase 4. Esse processo todo dura entre 10, 15 anos ou até mais. Então, veja como é extremamente importante a ciência, a metodologia científica para que a gente possa trazer segurança, eficácia e efetividade em relação aos tratamentos que a gente oferece para os nossos pacientes. Portanto, os tratamentos que eu prescrevo, os meus colegas prescrevem como médico para os nossos pacientes, no caso um oncologista, que muitas vezes esses tratamentos eles são tóxicos e a gente precisa realmente cuidar para que o paciente se beneficie e não sofra tanto com a toxicidade, ele passou por todas essas fases. E de cerca de 10 mil compostos, um composto desse vai realmente se tornar uma medicação. Então, algumas mensagens importantes. Embora a gente comemore, seja bastante, fique entusiasmado com notícias de novas substâncias descobertas, existe um longo caminho para que isso realmente se torne um remédio. Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem, é fundamental que as pessoas participem de ensaios clínicos. Existem por todo o mundo estudos clínicos acontecendo que dependem de pessoas, de pacientes que se voluntariem para participar desses ensaios clínicos. Nesse voluntariado, além de ele estar recebendo uma nova medicação testada com a possibilidade de trazer benefício para eles, ele está contribuindo também para o avanço de um conhecimento que, no final das contas, vai ajudar muitas pessoas. E a terceira mensagem é que qualquer prescrição que é feita para cada paciente, a efetividade, a segurança daquela medicação foi provada por um ensaio clínico. Né? Em situações muito especiais em que realmente se esgotam as possibilidades de tratamento, muitas vezes nós usamos medicações que ainda não temos essa comprovação em todas as fases. É o que a gente chama de off-label. É uma medicação que é uma prescrição que não está em bula. E são situações extremamente especiais que têm que ser discutidas a cada caso. Esse é o papel da pesquisa clínica, que desenvolve ensaios clínicos para novas medicações, para que desde a descoberta pré-clínica de uma nova substância contra o câncer, isso se torne de fato uma medicação para ajudar milhares de pessoas que sofrem dessa doença. Espero que esse vídeo tenha sido útil como informação para vocês. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E até o próximo vídeo.